Salve galera do xadrez e vamos continuar aqui rumo aos 2000 jogando partidas rápidas no chess.com e dessa vez contra um jogador da Argentina, eternos rivais do futebol. Será que no xadrez é a mesma coisa? Eu acho que não, né? No xadrez, a real é que no xadrez o Brasil acho que não tem rivalidade com nenhum país, né? A verdade, vamos ser bem sinceros, o xadrez brasileiro é fraco, rapaziada. Eu sei, é triste falar isso, eu sei. É muito triste, mas é a realidade, eu não posso ser hipócrita. Temos bons jogadores, sim, com certeza temos aí profissionais da área aí, né, os grandes mestres aí, muito bons aí brasileiros, mas quando eu falo xadrez brasileiro é fraco, eu tô querendo dizer que a quantidade de jogadores fortes que temos no nosso país é muito baixa. Entende? Se não me engano, a gente tem 15 ou 16 grandes mestres, né? Alguma coisa assim. Aí você pega lá os Estados Unidos. Nossa, os Estados Unidos é lotado de grandes mestres, uma quantidade muito alta. A Rússia, quantidade muito alta, né? E eles ficam se degladiando entre eles e vão melhorando, né? Agora aqui no Brasil a gente tem tipo 15, 16 grandes mestres. É muito pouco, entendeu? Então não dá pra você criar uma rivalidade com nenhum país dessa forma, né? Sei lá, pelo menos eu acho isso, né? Mas é isso. E4, o jogador faz E5, cavalo F3, D6, defesa, Filidor, defesa, Filidor. Pra quem não sabe, ó, isso aqui, curiosidade, uma curiosidade rápida. O Filidor, ele era um mega viciado em xadrez, muito viciado em xadrez. Ele chegava do trabalho dele, tem até uma história, né, que ele chegava do trampo dele, aqueles trabalhos que ele tinha, não sei se era trabalho braçal, mas devia ser um trabalho braçal, né, então ele já chegava cansado, né. E sabe qual que era o hobby dele, o prazer dele? Ele abria lá um tabuleiro, provavelmente tomava um banho, comia alguma coisinha ali, né? Enchia o bucho de alguma coisa. E aí ele pegava um tabuleiro lá e ficava jogando sozinho, xadrez. Sozinho. Acaba pegando peças lá e fazendo várias posições malucas no xadrez, né? E uma das coisas que ele gostava muito de jogar, de mexer, né? Era finais de partida, né? Ele era viciado em finais de partidas, era um maluco. Sendo bem sincero, era um cara... Eu não vou dizer que o cara era maluco, talvez ele era um gênio, vai. Pode ser que ele seja um gênio. É aquela frase que o pessoal fala, né? A diferença entre um gênio e um louco é o resultado que esse cara faz, né? Então, Filidor acho que era um gênio, sim. O resultado dele foi brilhante. E ele era um cara muito forte em finais de partida, porque ele amava jogar xadrez, cara. Ele chegava do trampo cansado e ficava jogando xadrez sozinho, por horas, assim. Bizarro, né, mano? Bizarro, mas ao mesmo tempo muito foda, né? O cara tinha amor pelo jogo. E agora, bispo C4 contra a Filidor. Eu descobri que essa aberturinha aqui, ela é muito levinha e delicinha de jogar contra a Filidor. Você vai fazer o que nessa abertura aqui? Você vai fazer a estrutura da italiana, parecendo também como se fosse a estrutura da Ruy Lopes. Cavalinho, pode ser também cavalo em B5 também, possível, tá? Qualquer um dos dois, pode ser cavalo C4 ou cavalo B5. Então contra a Filidor, eu percebi que essa abertura aqui é muito gostosinha de jogar, tá? É bem delícia mesmo. Então se você quiser testar aí no seu jogo, vale muito a pena fazer esse tipo de jogo contra a Filidor, certo? É fácil, tranquilo, você domina o jogo. Beleza, bispo E7, peãozinho C3, aquilo que eu falei, né? A estrutura tanto da Ruy Lopes quanto da italiana, né? E basicamente agora, bispo G4 é jogado, cravando o meu cavalo, certo? Pequeno roque, jogador faz cavalo F6 e agora eu faço torre E1, maravilhosamente bem, já expliquei 1000 vezes sobre essa torre, né? E pequeno roque feito. Agora, peãozinho D4, ele captura, ele troca, né, o bispo pelo... Eu não acho bom essa troca, só pra deixar claro, tá? Eu acho que é uma porcaria você trocar esse bispo por esse cavalo, não acho que vale a pena. Tem que manter esse bispo aí, certo? Beleza. Vem com a dama, o jogador toma peãozinho ali de D. E agora eu estou poderosamente firme nessa posição, né? 2 peões centrais, muito forte, comandando o tabuleiro. Isso aqui já dá muito ponto para as brancas, pode ver 1.4. E as peças estão bem livres das brancas, né? O domínio central é muito forte. Beleza, aqui ele faz um C6, cavalo C3 e agora ele faz peão B5 nessa posição. E eu basicamente recuo meu bispo para B3. E olha como esse bispo é muito, muito forte. Ele é incomodante. E esse bispo também é forte, tá? Não é só esse bispo aqui, não. É os dois. Os dois bispos são realmente bizarros. Bizarro. Esse bispo é bizarro. Esse aqui nem tanto. Esse é bizarro. Ele também tá muito forte. Por quê? Por que ele tá muito forte? Porque agora não tem mais um bispo pra atacar ele, né? Os cavalos não conseguem chegar nele aqui, tá vendo?
Agora, aquela troca de bispo aqui pelo cavalo, fudeu com ele, porque ele não consegue tirar esse bispo daqui de tão fácil, né? É difícil. E esse bispo ele vai incomodar o rei dele, né? Vai incomodar muito, cara. Pra quem joga xadrez sabe como esse bispo aqui é poderoso nessa posição. E inclusive o Bob Fischer amava esse bispo nessa posição. Eu amo o bispo D3. O Bob Fischer ama o bispo C4. Eu não tô me comparando ao Bob Fischer, obviamente, né? Só tô falando aqui que o Bob Fischer é um super gênio, né? Mas mesmo ele sendo um super gênio, eu não faço os lances dele, tá ligado? Eu gosto de fazer os meus próprios lances, que eu acho melhor pra mim. Pra mim. Né? Eu acho legal esse bispo em D3, né? Só que o poderosíssimo Bob Fischer prefere ele em C4. E eu entendo porque ele prefere em C4, né? Porque ele fica com esse rasante bizarramente forte aqui, né? No jogo. Cara, por isso que xadrez é maravilhoso, bizarro, maluco, por causa dessas coisas, cara. Um lance muda todo o jogo, né? Um pequeno lance muda todo o jogo, certo? Aqui ele faz B4, tentando atacar o meu cavalo, desestruturando minhas peças de alguma forma. Cavalo E2, ele faz agora esse peãozinho E5 para tentar quebrar a linha do meu bispo, né? Porém, aqui basicamente eu subo o meu peão ganhando espaço na ala. Eu poderia sim ter tomado nessa casa, viu? Porém, aqui eu não queria muito fazer isso por conta de peão aqui fechando aqui. Aí não teria muito jogo, né? Mas também era bom, olhando aqui, pensando bem, tinha cavalo aqui na sequência, né? Era incomodante, né? Mas ele também poderia, por exemplo, cavalo aqui, ele joga... É bom esse lance, hein? Eu não tinha visto, hein? É verdade, esse lance aqui ganhava peão, né? Ai, ganhava peãozinho, né? Isso ia dar uma amassadinha nele, né? Ia ficar bom pra mim, né? Ah, mas tá de boa, tá de boa. Eu fiz um lance legal também. Eu achei muito forte esse lance aqui. E aí você deve estar se perguntando, pô, mas você prendeu teu bispo. Não prendi, porque esse bispo aqui ele é muito forte, cara. Ele é forte porque ele rotaciona pra A4, ele rotaciona pra C2, que vai fazer o rasante aqui também, entendeu? Então ele é muito forte esse bispo, né? Por isso que eu falei que ele era um gigabispo, né? Ele era um bispo muito poderoso. Porque ele não se prende só a essa diagonal aqui, a diagonal de A2 para G1. Ele se prende em todas as diagonais possíveis dessa região de D1 para A4, né? Ele se prende em todas essas regiões, né? Então acaba sendo bem difícil de lidar nesse estilo de jogo aqui para as peças negras, né? Que eles vão ter que lidar com isso aqui, que é muito chato, vamos ser bem sinceros, né? Mas beleza, cavalo retirado para frente, né? Ele joga o cavalo aqui em E4 e agora eu jogo o meu outro cavalo G3. Ele faz aqui um F6, tá no desespero, passou fome. Ele passou fome aqui, ele sentiu a pressão desse peão. Vamos ver aqui, vamos ver pela visão dele. Tem uma pressão aqui muito forte, porque esse peão não deixa cavalo pular, bispo pular, dama pular. Atrapalha muito aqui o jogo dele, né? E ele percebeu que esse avanço desse peão é muito incomodante. E aqui ele comete o primeiro erro, né, da partida, né? E qual foi esse erro? F6. F6 é o erro, porque basicamente ele crava esse peão aqui, né? O bispo crava aqui tudo, né? Esse peão ele não pode sair mais, então esse cavalo é meu, né? Basicamente eu tomo com o cavalo, inclusive o computador fala que é pra tomar com a dama, tá? Mas o cavalo também não é tão ruim, eu venho com o cavalo e ele não pode tomar o meu cavalo aqui, porque senão ele fica em xeque, né? Tá cravada a posição. E aqui ele vem com o peãozinho, toma o meu peão central, eu jogo a minha dama aqui nessa posição, eu tiro a minha dama daquela posição para tentar tomar o peãozinho aqui. E basicamente ele tira o rei dessa posição e eu tiro o meu cavalo. Ele toma o peão, eu acho que aqui ele poderia muito bem ter feito esse lance, eu acho que esse lance era bom. Ele não fez esse lance aqui, queria fincar bem a posição, ia quebrar um pouco o meu bispo aqui, né? Poderia ter feito, mas não fez. Ele tomou, muito bom pra mim, né? Porque aqui abriu a minha torre, abriu minha dama. Foi muito bom pra mim, meu bispo tá leve, meu outro bispo pode jogar aqui nessa posição também. Então isso aqui ficou muito bom pra mim, ficou um ataque bizarro, poderoso aqui pras brancas, certo? Tanto que o domínio das brancas já é 4 pontos aqui, né? 5, né? Arredondar pra cima. Bom, bispo jogado em F6. Peão cai em B4. E agora devagarzinho eu vou ganhando espaço, vou ganhando peças, vou dominando o jogo devagarzinho, sem desespero. Torre em B1 para evitar lances aqui, né? Desse bispo que pode ser incomodante. Não vou deixar este bispo dominar a posição toda, né? Peão C5 ali na posição. E basicamente dama G4 aqui. Cavalo em E5. E agora a dama volta para D1.
E aí você deve estar se perguntando, pô, mano, deixava sua dama aqui, caralho, jogava sua dama aqui, meu filho. Não. O problema da dama aqui é que ela tava tomando muito ataque, né? A dama tava no meio do tabuleiro tomando muito ataque, de peão, de cavalo. Ó, peãozinho, recua, melhora o cavalo dele, tem que recuar minha dama, ficou só movimentando a dama e as peças dele vai melhorando. Então, o que eu pensei? Vamos recuar a dama para D1, proteger a minha dama e aos poucos melhorar as minhas peças novamente e depois começar a atacar devagarzinho, certo? Bom, aqui ele faz esse lance, C4, bispo C2 tranquilamente, sem me desesperar, entendeu? Torre B8 e agora cavalo H5. Ele joga cavalo G6 e agora eu troco cavalo pelo bispo. Tudo que eu quero, simplificar a posição. Ele toma com a torre e agora bispo captura cavalo dele, simplificando novamente a posição, porque eu tenho uma peça mais, óbvio, né? Ele vem com a torre, dama F3 e agora olha o espaço que eu tenho no tabuleiro. Ficou muito mais leve o tabuleiro. Toma o peãozinho e aí você deve estar se perguntando, meu Deus! Ferrou-se! E aqui foi um erro, na verdade, né? Agora que eu tô vendo que isso aqui foi um erro, né? Porque na minha cabeça ele tomar aqui, eu faria cheque aqui, né? Mas ele tem esse lance aqui que eu não tinha enxergado, cara. Olha isso, ele tinha isso aqui, eu não vi. Tomava aqui, tomava que eu tava perdendo. Olha, não tinha visto esse lance, olha que bizarro. Xadrez, simplesmente xadrez. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, né? Faz parte. Bom, aqui foi um erro, né? Óbvio, mas eu não fiz isso. Eu tomei o peão, mas ele não tomou o peão. Ele jogou dama. Dama em F8, né? E basicamente aqui eu jogo meu bispo E3. Ele joga a torre aqui em F6. Eu capturo mais um peão, eu vou tranquilo, sem medo. Ele faz um H5. Eu jogo torre C8. Com a ideia de tentar jogar a dama aqui pra trocar logo as damas, né? Já que a dama cravaria com o rei. Ele tira o rei dessa posição, ele não quis. E agora bispo captura mais um peãozinho. Tranquilinho assim. Posição segura, né? Ele avança a torre dele pra F4, né? Tentando atacar minha dama. Minha dama joga em C5 pra tentar pegar esse peão. Ele joga torre G4, eu tenho que tomar cuidado, né? Porque ele pode entrar aqui e basicamente eu capturo a dama dele. E o jogo acaba praticamente, né? Porque aqui ele esqueceu que eu tava tentando trocar as damas aqui. E eu não me preocupo muito com ele tomar aqui, por exemplo. Se jogar aqui ele tomar aqui, não me preocupo. Porque eu jogo aqui, ele faz cheque, eu tiro. Ele faz um outro cheque, eu tiro. Não, aqui eu não tiraria, né? Eu jogaria pra cá, no caso, né? Na verdade, eu nem preciso fazer isso. Eu posso voltar o bispo nessa posição aqui e já era. Não tem mais o que fazer, né? Mas basicamente, deixa eu ver como é que foi a partida aqui. Joga aqui, aí ele deu cheque, eu tirei, capturou outro peão, dama, vamos ver como ficou. E aqui basicamente eu troquei aqui, ó, eu sacrifiquei minha dama, aqui pela torre dele. E aqui basicamente eu peguei a outra torre dele aqui. E a partida acabou. Ele abandonou, ele viu que não dava mais pra jogar. E uma coisa interessante é que eu quero que vocês reparem que eu sempre tô com menos tempo, né? Só que eu sempre tô com menos tempo já indo pro final de partida, já praticamente a partida acabando, né? Tipo, com 3 minutos e 50 no relógio, eu já estou com a partida praticamente ganha, né? Então eu me acostumei a jogar dessa forma, sempre ficar com pouco tempo, mas um pouco tempo que ainda dá pra você pensar e ainda jogar, e ao mesmo tempo jogar com uma precisão suficiente pra vencer o adversário. Vocês têm que chegar nesse nível de jogo, entendeu? E é isso, espero que tenha aprendido alguma coisa aqui com esta partida. Tamo junto, dá aquele like pra fortalecer, é nóis e vamos para a próxima partida.